Olha o cara aí, ó. Boa tarde, É, Paulo Costa. Tá Boa sempre tarde. acompanhando as lives aí, agora tá aí ao vivo com a gente, né? Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Marcela. Tudo bem? Boa tarde, tudo. pessoal. Tudo Gostei bom? do fundo dele, as plaquinhas dele aí, ó, tá vendo, Olha ó? aí, o cara tem três ali, ó. É o que é top, eu não tô conseguindo ler que tá ao contrário ali. É membro Membro notável. notável das Diamante, arrematações, né? né? Diamante e top arrematante Smart Caixa. E Olha aqui também aí. tem uma outra que é mais antiga, ela não é da Smart, mas ela também tem um martelinho, que é da minha condição de servidor, né? Também premiação. Então ela fica ali do Aí. lado, né? Cara Inspirando. cheio dos quadros aí, ó. É. Quero Tá, ver né? como é que vai estar lá em cima aí. Vai Pois é, tem manter aí que o cinturão? arrumar mais prateleira aqui, se Deus quiser. Top arrematante, a briga é grande, né? Tem que manter aí o Sim, sim, cinturão, né? tem que Bom manter. demais. Comenta um pouquinho da tua trajetória aí, Paulo. Você é mentorado em DZA, também foi para Marcela, tá tendo muito sucesso na Marcela. Então, faz um resuminho aí da tua história para quem não te conhece. Bom, gente, meu nome é Paulo Costa, né? Sou daqui de Brasília, sou servidor público, sou analista judiciário, sou formado em Direito e já sou servidor há 32 anos, né? Fui nível médio, agora sou nível superior no tribunal, agora não, né? Já de muito tempo. E como eu até falei na live anterior com o Pedrão, que foi ano passado, né? O serviço público ele é muito bom, né? Ele nos traz assim uma estabilidade, uma tranquilidade. Ele fecha a porta da pobreza, mas não abre a da riqueza, né? De uma maneira assim mais ampla, te coloca tetos, limites. E eu já há alguns anos já vinha procurando alguma coisa para fazer em paralelo, né? Até porque são fatores que fogem ao seu controle, né? Quando você está inserido no contexto do serviço público. E aí, né, ano passado eu tive essa sorte aí quando eu estava nessa busca de encontrar os leilões e mais ainda de encontrar a Smart, que é um ecossistema realmente onde a gente encontra alguns fatores, alguns valores muito importantes, especialmente a questão da colaboração entre as pessoas, né? Aqui é um ambiente próspero, né, de muita amizade, de muita colaboração, de muita partilha. Então é ótimo estar aqui, fazer parte do dia a dia, a gente se sente muito em casa. Né? E isso que você É falou isso. do ambiente, né? Muda o jogo mesmo, né, Paulo? Porque a gente tenta fazer sozinho, a gente vai ter resultado, mas quando você tem o resultado compartilhado com outras pessoas, seu resultado escala numa proporção que a gente não consegue nem mensurar, né? Sim, e aí quando está todo mundo olhando na mesma direção, né, Marcelo, isso se ajuda, né? Quer ver, Sim. ontem a gente estava discutindo um case, quer dizer, pô, você sabe fazer, sabe, mas pô, aí chegou outro e falou, isso aqui, você viu? E aquilo ali, quer dizer, todo mundo querendo contribuir, colaborar, isso é Ontem o muito Paulo bom, estava na a gente live, fica fazendo live confortável. ontem. O Paulo me manda uma mensagem pedindo ajuda de um caso que ele atendeu um cliente às 2h30 da tarde. Eu saí da live e a gente foi discutindo ali uns casos. Pena que é um baita leilão que eles iam apresentar para o cliente e foi suspenso, né, o lote. Voltar, tá de volta, Marcelo. Voltou? Eu Olha abri, lá, ó, baita hoje leilão. eu abri o card para dar uma atualizada nele, cliquei lá, cara, antes da live aqui eu liguei na leiloaria, tá de volta, né? Vamos para cima, a gente vai discutir ele. É isso aí. Ô, E é essa Paulo, interação que a gente faz, né? Essa discussão, Isso. enfim. fazer uma pergunta aqui. Você já era um cara aí de muito sucesso nas arrematações, né? É o que te levou a entrar na assessoria, se você já estava arrematando bastante, né? Porque a gente fica pensando, pô, o cara já Acabou o está. dinheiro, Pierre. Acabou, né? O drama dos arrematantes é esse. A gente tem os nossos recursos acabam que eles têm um teto, eles têm um limite. Né? A gente vai trabalhando, vai reinvestindo, tudo mais, mas você tem um limite. E você fica num vazio. Ou você trata só das operações, ou veio essa ideia. Essa ideia, na verdade, eu estava até revendo. Primeira vez foi quando eu vi uma apresentação que falou sobre o caixa forte. Né? Ainda no DZA, ainda no início, eu estava revendo ontem aquela live, e aí eu falava disso, né? E aí juntando a ideia de montar uma equipe, né? E para trabalhar com caixa forte. E aí depois, no final do ano, eu tentei entrar nos Tubarões, meu capital estava escasso para aquela empreitada naquele momento, e aí o Renan veio com a informação de que teria, né? Já estava no plano da Smart o nosso curso, a nossa assessoria. Eu falei, então casou, né? Vai juntar as duas coisas e deu certinho, vem dando certinho. Né? Mas a gente já começou a fazer esse trabalho de assessoria até um pouquinho antes mesmo. A gente está afiando o machado junto. Então É tá isso aí, aí. né? É uma realidade para todo arrematante. O dinheiro acaba. Você pode ter o dinheiro que for, o patrimônio que for, acaba. Você vai ficar sem dinheiro e você tem conhecimento, né? E aí você vai ficar ali o quê? Parado, né? Você tem um conhecimento que vale, né? Que tem um preço. Uhum. E muita gente aí querendo esse conhecimento. Então a assessoria justamente é isso, né? Pegar esse conhecimento que você tem
e aplicar. Então, até para o cara que é investidor arrematante, é bom ele saber fazer assessoria, porque nos intervalos ali, quando o dinheiro não está pingando, aí ele vai e presta assessoria e é mais dinheiro, mais dinheiro entrando e o patrimônio crescendo, né? Sim, e você continua experienciando, né? No primeiro, eu fui fazer as contas semana passada, são 28 arrematações ao todo. Né? 20 eu participo com uma parte do capital, sou sócio. E as outras 8 já são com assessoria. São experiências que a gente vai acumulando. Isso dá quase uma arrematação e meia por dia, por mês, melhor dizendo, desde que eu entrei na Smart. Eu não faria de forma diferente se estivesse sozinho. Não Com conseguiria atingir certeza. esse resultado se estivesse sozinho e tudo mais. E aí nessa a gente tem que abrir, né, o espaço para falar da equipe. Né? A gente sempre trabalha compartilhando as experiências com várias pessoas. Né? Mas aí meus parceiros sempre, Thiago, Maurício, que estão aqui na live já, também tem o Raul e tantos outros, vai ser até injusto, eu não tenho como falar de todo mundo. Mas, assim, o fato é, trabalhar em equipe é que faz a diferença, né, aqui na Smart, e aí a gente pode alcançar esses resultados aí exponenciais. Com certeza. E até porque a gente não consegue ver tudo, né, Paulo? Porque o Não. grande lance é ter tanto leilão todo dia que se a gente estiver sozinho, a gente não dá conta de fazer varredura e pegar todos os imóveis que estão indo a leilão. Mas quando a gente está em equipe, né, com várias pessoas, sempre tem algum, você consegue fazer uma divisão, cada um olha uma coisa, cada um olha um estado, e você consegue fazer algumas divisões que funcionem para essa equipe e você maximiza. Porque uma pergunta que eu ia te fazer, né? A diferença de assessoria para as arrematações próprias. Tem uma diferença bem grande ali em termos de responsabilidade, mas a questão teórica e prática de que todo arrematante sofre isso e todo assessor sofre isso o funil tem que ter muita oportunidade. Porque se você não tiver muita oportunidade no funil, não vai gerar resultado de arrematação. Então, é uma questão muito importante a gente ter que trabalhar diariamente garimpagem para jogar imóveis do funil. Isso é uma dor de todo arrematante e de assessor. Não tem como fugir disso, né? Não, e assim, essa semana até assistindo a live do Ronaldo, né, ele apresentou a planilha dele, eu falei, pô, eu não tenho esse controle dessa maneira. Mas para sair 8 ou para sair 28, cara, foram centenas de imóveis analisados. Né? Uma coisa também que é importante é a resiliência, né? E a gente lá, você tem toda aquela expectativa, vai dar certo, aí pô, uma coisa, né, que nem esse que a gente estava de vai sair ou então estourou o teto, né? Faltou um investidor naquele momento, então são coisas assim, vamos lá, paciência, vamos para o próximo, vão continuar, não pode parar a marcha, né? E continuar trilhando aí esse caminho. Exatamente. E você falou que você já fez 8 assessorias, né, no geral. Conta como é que foi essa experiência, não dá para falar por todas, né, mas conta um pouquinho como é que foi a sua experiência, como é que foi as dificuldades que você teve, o que a mentoria te ajudou a corrigir essas dificuldades que você teve quando você começou, porque você começou a fazer assessoria antes de entrar na mentoria, né? Então, Sim, um vamos pouco antes. conversar um pouquinho sobre isso. Acho que isso é legal a gente bater um papo aqui na live. As duas primeiras foram no modelo tradicional, né? Onde a gente recebeu lá um percentual sobre o valor da arrematação, são os valores menores. Mas só explicando, né, a tradicional, a gente traz, né, desde que a gente faz a garimpagem, né, a avaliação financeira, que é o ponto mais importante, né, a gente vê da viabilidade daquele imóvel, daquele negócio, daquela oportunidade, para ver se realmente ela faz sentido, considerando todos os aspectos, né? Não só o custo de arrematação, mas tributos, débitos que possam existir sobre aquele imóvel, né, de condomínio, por exemplo, uma reforma, se for necessária, a própria transferência, que às vezes, dependendo do valor do imóvel, ela pesa bastante. E aí, fez sentido, a gente faz a jurídica, que é que normalmente nas equipes que eu participo, eu acabo assumindo essa parte, né? E depois a arrematação propriamente dita, a negociação pela desocupação, também normalmente sou eu que faço. Né? Eu tenho, no meu histórico no tribunal, trabalhei com mediação e conciliação há muito tempo, com instrutor. Então, essa habilidade de procurar as soluções, né, ela é necessária. Depois a gente faz a documentação. Se parou aqui, é a tradicional. Aí, digamos, quando a gente entrega a chave, o documento, nossa parte está resolvida. Tá? Agora, às vezes, a gente precisa ir além, ou o próprio cliente, como foi dito pelo Pierre aqui no início, ele não tem tempo, ele só quer fazer o investimento e tudo mais, ou não se sente seguro ainda, ele quer acompanhar você até o final da caminhada. Então, a gente ainda vai cuidar da reforma, né, propriamente do imóvel, claro, buscando profissionais, se for necessário, e a venda. Né? E aí, ao final, a gente divide um resultado, né? Um resultado que fica bom para ambas as partes. O investidor não teria esse resultado, porque ele não tem a expertise que a gente tem, não tem o tempo que a gente tem para se dedicar, e
né, e a gente, do outro lado, né, tem o nosso limite do capital, né? Trabalhar com assessoria é pensar na ideia do dinheiro infinito, né? Quer dizer, eu não preciso estar limitado ao minha condição, a minha liquidez nesse momento para poder trabalhar. Tá aí, ó. São 100 mil reais de resultado, né? Nesse período? Como é que tá de resultado? Pierre, eu tomei um susto ontem, quando a gente foi fazer as contas dessas 8 assessorias, né? Essa, especificamente, tá? Foi uma casa em Campo Grande, a casa mais feia da rua, né? Do bairro, talvez. Aquela casa feinha que ninguém quis, a gente conseguiu arrematar ela, foi 240 mil reais, e ela foi lance único. Ela tinha uma dívida um pouco alta, né? Que aí também o trabalho da assessoria, né? Ele não se resume, a gente tem que sentir como se a dor fosse nossa. A gente viu, é uma conta alta, fomos à prefeitura buscar resposta e a gente soube que tinha um refis, né? Ora, com o refis, e aí alguns dias depois, né? Isso aí deu uma economia de mais de 10 mil reais, né? Só, né, era nas dívidas tributárias. Então, e essa casa, a gente está cuidando agora da documentação para poder partir para a posse, e ela tem uma projeção de venda após a reforma, que também a gente botou um valor vultoso nessa reforma, de 710 mil reais. Tá? E aí, com isso, o resultado projetado é esse de mais de 200 mil reais, um pouquinho mais, e aí, meio a meio, né, fica 50% para assessoria, 50% para o investidor, né? Então, no nosso caso, aí 100 mil reais. E uma única operação, né? Cobrar, esse dinheiro ainda vai chegar, gente, calma. Eu tava achando O Caixa Forte tem isso, a gente está plantando, né, para chegar ali na frente. Eu tava achando que 100 mil reais eram todas as operações aí, mas numa só? Numa Numa só. só. Não, Olha Pierre, aí. todas as operações superam a casa do milhão. De assessoria? Valores Em investidos, assessoria. em valores investidos em assessoria, superou 1.400.000. Em resultado, já tem resultados prontos e resultados projetados também, passa do R$ 1.000.000. Olha só. Olha, cara. A gente Baita fez resultado. teve uma outra assessoria que eu concorri com alguém, né? Quer dizer, quase concorri, né, Marcela? Você não concorreu porque o meu cliente não deixou eu clicar no botão, ele foi até a casa. Vou começar a prestar assessoria também, o negócio tá legal aí. Quem não tá nesse mercado tá perdendo, não é, Paulo? Eu só não tenho tempo, né? Mas a vontade. Isso só mostra assim, essas coisas que acontecem. A Marcela, a gente passou por isso. A Marcela estava de olho no mesmo imóvel, a gente não sabia, né? De olho no mesmo imóvel, tinha cliente, e aí houve um probleminha lá, ela não conseguiu participar, a gente arrematou com lance único. Foi aquela casa bonitona lá que vocês pegaram com drone, né? Lá em Isso. Camaçari, isso. A gente Em Camaçari. conseguiu um dia subir um drone e ver como é que estava a casa por Aí, cima. Essa foi em o Camaçari, cara na tava Bahia. disputando com a mentora. Furou o olho da mentora? Não pode, pô. Tem que deixar, ué, não é? É isso aí. Ela ainda não era. Esse foi um pouquinho mais. Mas foi bom porque a gente tinha precificado o mesmo valor, né? Tava tudo certinho e deu super certo. Essa casa foi arrematada por 234 mil, tinha um desconto à vista de 10 mil, de 10%, 210, e ela foi vendida no final da operação a 570. Tá? Em lucro líquido, ela voltou 202 mil reais, né, o que deu aí 68%, em 7 para 8 meses. Né? Em 7 meses a gente fechou o contrato e terminou de receber quando completou 8 meses. Né? Então, o resultado, né, os investidores estão satisfeitos e a equipe também. Com certeza. E essa casa era uma coisa bem legal, porque ela era difícil de você localizar ela, né? Não era uma casa fácil de localizar, né? Então tinha uma peculiaridade. Era uma casa que só de você bater o olho em termos de garimpagem, você sabia que tinha dinheiro. Mas a localização dela, né, Paula, ela não era simples de localizar. E Camaçari tem várias peculiaridades ali da região que a gente tinha que aprofundar. E quando a gente perdeu a oportunidade de, putz, foi arrematada por lance único, tal, tinha até margem para disputa, porque era uma casa muito boa mesmo, né? Tinha margem para disputa. E aí eu falei, bom, pelo menos foi o Paulo que pegou pro cliente dele, né? Porque pelo menos alguém que a gente conhece, né? Não foi o meu cliente, foi o dele. E aí também ela serve como a questão da negociação, né? Eu lembro que a documentação ficou pronta ali no finalzinho de abril, eu consegui conversar com o ocupante no dia 1º de maio. Né? E aí a gente desocupou e resolveu tudo em 35 dias, a gente estava na posse do imóvel. Tá? A gente, nesse caso, a gente tinha um valor projetado para a reforma, só que a casa era toda mobiliada.
né? Então o cara trouxe as imagens para a gente com móveis planejados, né, em todos os cômodos. Então a gente acabou negociando esse valor com ele, né? E aí foi correr uma mão de tinta, né, cortar a grama e manter a casa. Na verdade, a gente tomou posse da casa na quinta, sábado já teve visita, antes mesmo da gente pintar. Só que aí não deu certo aquele negócio e tal, né? Mas aí levou alguns meses, mas a operação saiu redondinha, né? Essa já está fechada, essa já virou história. E essa era tradicional ou era caixa forte? Era caixa forte Essa foi né? caixa forte. Caixa forte. Caixa forte. Foram quantas arrematações aí nesse período da mentoria? Com as 20 que eu tenho participação e 8 assessorias. 2 tradicionais. Assessorias aí, né? No período da mentoria da Marcela. Isso, e 2 tradicionais e 6 caixa forte. Por que você está escolhendo mais caixa forte? Explica para a galera aí. Define os dois aí, que muita gente não sabe a diferença, né? E por que está indo mais no caixa forte? Olha, é uma perspectiva do cliente até, tá? Justamente porque é o perfil do cliente que muitas vezes ele tem o interesse, quer entrar nesse mundo dos leilões, não sabe como, né? E aí vem o nosso conhecimento, a gente aplicar o nosso conhecimento, a nossa expertise nisso, né? De colocar. Aí você fala, pô, mas 50%, você vai levar metade? Não, mas vamos olhar pelo outro lado. Qual o resultado que você tem comparativo numa aplicação segura, né? É caixa forte, porque tudo, né? A documentação, o imóvel fica em nome do cliente. A gente só gerencia, só fala, faz isso, faz aquilo, né? Já vai orientando, mas, né? A dor de cabeça é nossa. E aí, quando você passa para o cliente essa informação, ele vê que, olha, ele está pagando barato. Porque, nesse exemplo mesmo que eu te falei, olha, em 7 meses, 34%. Qual aplicação segura no mercado de hoje que dá isso? Né? E outra, se deu zica, o cara tem um imóvel no nome dele. A pessoa tem um imóvel no nome dela, o patrimônio dela cresceu, ela não perde. Às vezes você tem momentos, né, mais fáceis ou mais difíceis para venda, mas o seu patrimônio está ali garantido, né? Imóvel, né? Como se diz, né? Com quem compra terra não erra, né? Então, está sempre ali valorizando, está no mínimo mantendo, né? E acompanhando a inflação ali, o seu patrimônio. Então tá aí, né? A caixa forte, né, para quem entrou aí agora, é aquela operação que o assessor ele vai conduzir toda a operação até o final, até a venda. Ele não recebe agora de imediato, mas ele vai receber 50% do lucro lá no final da operação. Então isso é o quê? Dá mais segurança pro assessorado, que ele vai ter o cara ali o tempo todo com ele, e que é um bom investimento, porque o cara vai estar junto ali e vai receber só lá na frente, só se der lucro, e metade do lucro. Então, assim, o cara tem a certeza que é um bom negócio, que tanto é que a outra parte vai entrar junto até o final e só vai receber se tiver lucro, né? Diferentemente da tradicional, que o cara ele entrega ali a arrematação, não promete ali resultado nem nada, né? Ele vai receber o dele de qualquer forma. Então, eu acho que facilita mais, né, para o camarada, até porque muita gente não sabe desenrolar depois ali, venda, reforma nem nada. Aí o cara prefere que alguém toque tudo, né? Mesmo que ele receba um pouco menos, mas que ele não faça nada, né? Exatamente. Sim, o interesse, o tempo todo ele é comum. Por exemplo, o caso que eu falei de Campo Grande do imposto, né? Não é só para, né, o interesse do cliente, é meu também. Olha, se a gente economizar com o imposto, né, vai sobrar mais no final da operação. Né? Então, é um ganha-ganha, né? Tá todo mundo ganhando com isso, com essa atenção que a gente dá. Está tratando realmente com o nosso interesse direto junto com o do cliente, né? E até com uma responsabilidade maior. A gente falava ontem na mentoria, né, Marcela, a importância de a gente não acumular prazos mortos. Né? Eu tive preocupação, eu fui diretor de cartório há muito tempo, e não colocar mais prazo nos processos, né? Porque isso não tem como você voltar, a questão do tempo. Então, assim, para praticar o que é necessário no menor prazo possível, assim, né? Se adiantar até, antecipar etapas para reduzir o tempo. Ora, se você reduz o tempo, o resultado fica melhor ainda, né? E o cliente reinveste, né? Que é o melhor dos mundos, é isso. Quando o cliente está satisfeito, né? Eu já tenho mais de um cliente que já fizeram, né, esse reinvestimento. Às vezes nem chegou ainda no final da operação, mas já está satisfeito, já colocaram mais capital e assim vai. Conforme o cliente vai vendo, né, a operação desenrolar, ele vai liberando mais capital, porque ele mesmo vai se encorajando, porque é o que o Pierre falou, né? Muita gente não conhece o mercado. E aí ele contrata a assessoria para entrar no mercado, e conforme ele vai vendo o desenrolar da operação, vai vendo que é simples, que tem muita questão, né, Paulo? O cara fala, pô, mas você está mandando eu comprar um imóvel lá em Águas Lindas.
Eu sou aqui de São Paulo, você é doido que eu vou para lá, né? Nem certifica isso. Então, assim, tem essa questão, né, do investidor não conhecer. Aí ele se aventura, né? Então ele vai lá e arrisca, porque todo mundo tem que se arriscar para fazer alguma coisa. E aí, quando ele vê a operação desenrolar, ele vê que é simples, que vocês conseguem fazer, que vocês dominam, ele sente segurança. Acho que essa é a importância, né? A gente fala, a gente traz nosso histórico, nosso background para o cliente, mas quando o cliente vê o negócio acontecendo, e principalmente quando você fecha o ciclo e ele tem um resultado, aí o cara fica muito empolgado de colocar mais capital, mais dinheiro e até reinvestir o próprio capital que ele lucrou na operação. E outra coisa também, Pierre, que é importante é o seguinte, também a gente tem que fazer um filtro de, às vezes, de oportunidades que parecem fantásticas, e não, né, aí você esbarra num problema. Vamos dar um exemplo aqui de uma que aconteceu, e eu tinha 2 clientes interessados no imóvel. Já achou um imóvel em Copacabana, atrás do Copacabana Palace, 150 metros quadrados, a uma quadra da praia, é uma quadra e meia do metrô, R$ 400 mil. Isso não é preço de kitnet, concorda? Né? Tava na nossa, só que, né, na hora que a gente vai aprofundar a análise e tudo mais, a financeira passava, tudo resolvido, né? Era um imóvel que ia precisar de uma parceria para uma baita reforma lá, mas a gente tinha, né? Mas aí chegou, eu não consegui comprovar, né, ter a comprovação de que não haveria o risco de uso capião naquele imóvel. Né? O uso capião é a perda, né? A pessoa pode adquirir a propriedade de uma maneira indireta. Né? A gente vai aprofundar aqui. Mas, olha, se havia esse risco para eu colocar o meu dinheiro, eu não podia colocar o dinheiro da Marcela, eu não posso colocar o seu Exato. dinheiro nisso. É a responsabilidade, é a confiança em relação a isso. Né? Falando, pô, mas eu acho que dá aí no seu... Olha, eu acho perigoso, né, essa situação, né? Então a gente tem que... E aquela leilão tem todo dia, oportunidades tem todo dia. Essa, sim, você fica louco, mas falar, paciência. Né? Não vai, a gente avaliou, não valeria o risco, né? Até porque a pessoa podia perder tudo na operação, né? Com certeza. É uma mudança aí de paradigma, né? De investidor para assessor. Aí tem que ligar outra chave, né? Porque uma coisa é você Sim. pensar com o raciocínio do investidor, que assume risco. Outra coisa é você como assessor. Então tem que fazer bem uma transição ali, né, de mindset para poder analisar os imóveis com o perfil ali do assessor. Como é que é? Como é que foi para você, né, essa mudança? Porque uma coisa é você pegar o imóvel próprio, outra coisa é para um terceiro. Aí tem que ter um cuidado maior, uma responsabilidade, aquele risco que você correria no teu capital. Você não pode correr, né? Ou se for correr, vai ter que deixar muito claro ali pro cliente, né, que existe esse risco real aí, ele que vai decidir, né? E tem casos que Sim. mesmo ele decidindo não dá nem para entrar porque vai dar Não, errado, você sabe que vai dar errado. Sim. Aí você tem que ter ali a coragem moral de falar, não vou, e eu prefiro não ganhar do que te colocar numa furada. Como é que é essa mudança aí de forma de ver o investimento, né? Isso é uma responsabilidade diferente, né? É assim, se a gente já tem responsabilidade, cuidado com aquilo que a gente guarda, com aquilo que a gente produz, fruto do nosso trabalho, fará com dos outros, né? Uma cobrança, uma pressão maior ainda. Falo, eu hoje tenho maior cuidado, maior atenção, né, naquilo que eu trato com do que é dos outros, me antecipando em relação aos problemas dos outros, do que dos que eu faço parte, certo? Que é em primeiro lugar, porque é meu nome também, né? Ora, se eu quero continuar nessa atividade, então, eu tenho que preservar o meu bom nome e preservar o meu bom nome atendendo bem os meus clientes. Né? Se eu exato. não resolver o problema do cliente, o meu não vai ser resolvido. Né? Eu não vou conseguir dar atenção. E é muito isso que a gente vê na mentoria, esse foco no cliente, né? No como que a gente deve atender. Não é só fazer a operação, né? Eu fui aluno do DZA, né? E fiz questão ali, fiz várias vezes, depois fiquei como insider, assisti, né? Você lembra, eu assisti as aulas ao vivo, fazia questão, justamente porque eu estava buscando informação. Você fala, me sinto seguro fazer operações? Me sinto, né? Mas, assim, é um algo a mais, né? E esse algo a mais a gente veio. Até porque, estando dentro de uma mentoria, né, como a que a Marcela conduz, né, você está ali num ambiente onde as pessoas estão discutindo aqueles mesmos problemas, né, buscando soluções. E, assim, de absoluta parceria. E o mais incrível é isso. Às vezes, aconteceu semana passada, uma colega falou, eu estava olhando esse imóvel aqui, ele foi acabou não tendo arrematante. Eu falei, pois eu também, né? Eu fiz o card, mandei e de última hora uma pessoa desistiu, né? Não houve uma competição, um ambiente de competição. Ela buscou informações comigo, eu validei as mídias com ela e tudo mais. E ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, a gente está apresentando proposta. Ela, beleza, então segue aí. Né? Ela poderia falar, eu também vou, quanto que você... Não, tipo assim, sabe? É todo mundo torcendo até porque é um ambiente de abundância.
Então a gente faz. Estou falando da Rosana aqui, né, que está com a gente, também na mentoria. E isso é legal mesmo, porque quando a gente está num ambiente onde todo mundo está fazendo as mesmas coisas, a gente discute as mesmas dores, porque quando você está sozinho fazendo, você não sabe onde é que está. E, de fato, assim, a gente foca muito no resultado para o cliente, como atender o cliente, como que a gente tem que se colocar no lugar do cliente, porque é uma responsabilidade muito grande. Esse dia a gente estava conversando sobre potenciais dificuldades e erros que podem acontecer na operação por falha nossa, né? Como que a gente faz para conduzir tudo isso? É muito importante. O assessor, ele também é um ser humano, a gente é falível, todo mundo é falível. Mas quando você está num ambiente com outras pessoas, rapidamente alguém fala alguma coisa e aí a gente já começa a discutir, não, mas não é bem assim, o racional é esse. Então você consegue ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, inclusive para apresentar oportunidades para os clientes, né? Porque a gente não sabe tudo, né, Paula? É isso que a gente está Não, de falando, né? forma. E você está num ambiente, assim, é o conhecimento disseminado dentro do nosso ecossistema aqui de assessoria. Então, tem gente que tem mais habilidade com umas situações, tem gente que tem mais habilidade com outras, e a gente consegue fazer uma troca muito rica, né? Muito interessante, muito legal, para você poder aprender. Inclusive, quando a gente fala de garimpagem, às vezes o meu racional de garimpagem é diferente do Paulo, o meu racional de habilidade financeira é diferente do Paulo, e a gente complementa as informações. Quando a gente está conversando, eu trago algum insight, falo, pô, nunca pensei em olhar assim. Ontem mesmo a gente estava vendo uma questão jurídica do caso do Paulo, e ele falou, pô, eu nem sabia que existia esse site para consultar esse tipo de informação, né? Escrituras de inventário já foram feitas extrajudicialmente, passei para ele o link, a gente vai passando, trocando informações, que nem todo mundo sabe tudo. Agora ele já sabe dessa informação, então a gente consegue compartilhar conhecimento de uma forma muito enriquecedora para todo mundo, né? Sim. E isso, essa complementariedade de habilidades, né, te torna mais forte, né? Você aprende, você está com outra, pô, o Thiago é fera em vendas. Ora, é uma habilidade que eu não tenho tão desenvolvida, posso desenvolver acompanhando, modelando ele, né? Mas é bom estar com ele do meu lado. Sim. O garimpeiro, o maior garimpeiro do nosso grupo é o Maurício. Mas não é só ele, mas o Maurício traz muita coisa. Olha, então, a gente aproveita junto essa habilidade de conversar com as pessoas, de negociar, eu tenho. Então, a gente vai e faz essa parte, sabe? Aí você junta, forma um time, né? Porque não tem só goleiro, não tem só atacante, né, no time. A gente tem que ter todos, então a gente vai juntando essas habilidades e fazendo essa troca, né? E eu acho que o importante aí, né, da mentoria é justamente isso, estar nesse ambiente onde a gente troca essas informações, né, valida coisa, ou até aprende coisas que você não tinha nem atentado, né? Ontem, né, quando a Gisele falou lá, né, de um assunto, eu falei, opa, peraí, eu acho que talvez, né, a pergunta, né, que a gente possa fazer sobre a questão dos usufrutos, ela possa trazer um caminho novo, que a ideia é essa, né, essa troca constante. Exatamente isso. E, ô Paulo, conta um pouquinho aqui para a galera que está assistindo a live, né? O que que o Paulo, como assessor, mudou desde quando você entrou na mentoria? O que que você evoluiu? O que você sentiu que você conseguiu melhorar em resultados, melhorar em forma de atuação sua? Se teve alguma aula que marcou você, que foi importante para você aprender? Eu acho que eu sei a aula que te marcou, mas conta aí, quero ver se eu acertei. Eu não sei, eu procuro assistir todas, né, a gente está sempre lá. Acho que a questão da organização, da segurança, né, a gente passa a ter mais segurança de estar no ambiente certo, discutindo. Uma aula específica, Marcelo, agora você me pegou, né? Eu lembro de uma que você não acreditava, que foi aquela, a do campeão em alienação fiduciária, que a gente estudou um caso, e você falou, mas sistema Sim, de SSH, você ficou enlouquecido, você ficou acho que uns 3 dias falando comigo sobre isso. sim, tem razão. Porque assim, era uma coisa nova, né? Você falou, não se aplica e tudo mais, mas que a Marcela também, ela traz isso, né? Ela traz umas cascas de banana e solta lá pra gente analisar e tudo mais, mas é um teste mesmo, a gente está num ambiente para isso, né? Para testar e ver, falar essa aqui e aquilo. Pareceu uma oportunidade maravilhosa, interessante e tudo mais. Ora, mas tem uma casca de banana, tem algum ponto, ora, ou seja, a gente não cai mais numa situação dessa. Então a gente já vai parar para analisar um processo. Então, e aí é muito difícil, às vezes, para quem está de fora entender, né? Ora, é um processo, né? Eu, os outros colegas assessores, a gente vem acumulando experiências, né? Desde o DZA, informações e tudo mais, para poder chegar aqui e prestar esse serviço. Tá? A coisa não cai do nada, é um processo. Mas é um ganha-ganha. É bom para mim que a experiência é uma oportunidade a mais de trabalho, né? De rendimento, mas é bom também para o investidor, certo? Que ele vai contar com segurança de alguém que está preparado para fazer isso. Não é que alguém, uma equipe que está preparada para atender, né? Eu acho que esse que é o mais legal. Isso é legal.
E acho que é legal também você comentar um pouquinho, Paulo, como é que é a dinâmica, né, a interação no ecossistema, porque a gente tem vocês, assessores, mentorados, atuando, garimpando, precificando, junto com os tubarões da cúpula e a questão do pilar dos clientes também que a gente entrega para vocês Assim, atuarem na operação. Conta um pouquinho como é que é essa dinâmica, o que isso te ajudou na assessoria, o que você cresceu, como é que é essa interação com os tubarões, isso te enriquece, como é que funciona isso, né? Conta um pouquinho para a galera que está assistindo a live. não, a ideia ela foi maravilhosa. Quando eu entrei na assessoria, a expectativa era do aprendizado, da troca, só que aí, né, logo de início, o Renan já colocou algo a mais, né, já trouxe algo a mais, que são os leads da Smart. Né, ou seja, as pessoas que procuram a Smart é o maior hub, né, do assunto de leilões no país, então tem muitas pessoas interessadas. Muitas pessoas que já passaram pela mentoria ou que já conhecem e tudo mais, já tem um grau de confiabilidade. Então tem clientes. Tá? O que a maior dor que a gente tem sempre eu preciso de clientes. Então, a mentoria, a Smart falou, eu tenho os clientes. E vocês estão aptos vocês são aptos a assessorá-los. Mas, mais do que isso, ligou a pessoas ainda mais experientes que nós, que são os tubarões da cúpula. Quem são os tubarões da cúpula? São colegas que passaram por uma mentoria avançada da Smart, tem o DZA, que é uma mentoria avançada que chama Tubarões, em que eles veem cases, situações, circunstâncias, mas ali eles estão aplicando o próprio dinheiro. E aí esses mentorados, né, especiais, que têm pelo menos um ano nessa função, viraram tubarões da cúpula. E esses tubarões da cúpula, né, eles vieram para nos auxiliar. Então, hoje, como é que eu faço? Né, dentro da mentoria, eu faço aquele trabalho da garimpagem, avaliação financeira, avaliação jurídica, ele está ok, né, a gente passa para um debate final decisão. E eu puxo, né, escalo, converso com um desses tubarões da cúpula e ele vem analisar o meu card, o meu case. Falou, ó, tá ok, ou então corrige isso aqui, acrescenta isso aqui. E ele, né, vai fazer o contato justamente com esses leads. Ele vai vir para o Lead Smart e falou, olha, esse lead ele já declarou ali quanto ele tem de capital, se ele tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão para investir. Ele falou, olha, essa oportunidade que o Paulo trouxe aqui casa com aquilo que você deseja. Você quer ver? Quero. Aí ele vai lá, aí a gente vai apresentar, que é outra coisa que a gente aprende, né, Marcela? A como fazer uma apresentação, a como estar tranquilo e tudo mais, né? Porque nem todo mundo tem essa habilidade, mas a gente precisa desenvolver, não tem jeito, de mostrar para a pessoa aquilo ali. Aí a gente apresentou, deu certo, né? Aí a gente vai partir para a etapa seguinte, que é participar do leilão, cadastrar o cliente, né, no leilão, depois cuidar do pagamento, que é a fase fundamental. Né? Eu lembro do Pierre ensinando a gente que a hora do golpe é a hora do pagamento. É Ou isso seja, aí. se vai dar erro, né, no leilão, é ali, é na hora do pagamento, é atenção com isso. Quer dizer, fazer tudo isso para passar para a etapa seguinte. Mas é a junção, né? Eu acho que ficou, isso dentro do ecossistema ficou fantástico, porque pegou a gente querendo aprender, querendo fazer, executar. Um tubarão, que é alguém que já provou dentro, né, com essa mentoria avançada, com o tempo de experiência dele, com resultados, que o tubarão da cúpula não é qualquer um que está lá, que só passou pela mentoria, é alguém que passou e teve experiência, ou seja, dá segurança. É mais uma pessoa para estar focando. É praticamente como se fosse um coach seu ali. Né? A gente tem a Marcela ensinando, dando as diretrizes, dando as aulas, né, com tremenda habilidade, mas aí você tem naquele case um coach. E lógico, né, sempre que a gente precisa, como foi o caso de ontem, a gente vai lá, Marcela, isso aqui, aquilo ali e tudo mais, ela multiplica essa capacidade de trabalho e é mais uma interação também. Né? Inclusive tem sócios meus de operações lá atrás, né, como do Macado de Sorocaba, que a gente já vendeu e tudo mais, que agora veio para a cúpula. Aí na hora que ele chegou, que era o Diego, eu falei, não, Diego, já vem aqui. Né? Já apresentamos oportunidade juntos e tudo mais, que ele é um cara muito cuidadoso, muito técnico, a gente já sabe, falando, não, então vem cá, analisa isso aqui com a gente, já estamos com algumas lá juntos, né, com alguns cards, né. Tem isso, gente, a gente trabalha, produz muitos cards, muitas coisas que são, entre aspas, tiro na água, né, ou seja, acabam por um motivo ou por outro, ou porque a disputa estourou, ou porque que não dão em nada. Então, para sair, para cada resultado, você bota pelo menos 10 imóveis que você analisou. Tá? É lógico que a tendência, né, a gente vai se aperfeiçoando para minimizar isso aqui, mas tem fatores que fogem ao nosso controle. Né? Mas o fato é que cada um desses 9 que foram jogados fora, eles devem ser vistos como uma oportunidade de aprendizado, de aproveitamento daquilo para o sucesso daquele percentual menor. Exatamente. Então tá aí, né? E é legal, eu assisti lá uma aula da Marcela que foi a etapa do convencimento do cliente, né? Achei muito legal. Aí fica lá os tubarões se portando como se fosse cliente, cheio de objeções, né? E o assessor ali tentando convencer.
Eu acho que é importante, né? Hoje você já é um cara experiente, mas quem está começando agora, que o cara nunca fez aí uma assessoria, nunca falou com um cliente, para vender o peixe, tem técnica, né? Não é qualquer um. Às vezes o cara tem conhecimento técnico, sabe o que está fazendo, a oportunidade é boa, a bola está em cima do gol, mas ele É não isso faz aí. o gol porque ele dá um vacilo na hora certa, que é de saber vender, saber Sim. passar essa oportunidade ali para o cliente. Eu achei muito legal essa aula lá, né? Porque é o que vai acontecer. Você se prepara para uma coisa, mas chega na hora ali, acontece de outro jeito, né? Na reunião, tu tem que saber se adaptar ao cliente que está lá do outro lado, que são vários perfis, então tu tem que mapear antes qual é o perfil lá do cliente que você vai atender, para saber quais ferramentas você vai usar para ele. Tem um cara que ele é mais conservador, aí você tem que mostrar mais a segurança. Tem outro que é mais arrojado, você tem que falar mais do potencial de lucro. Então você tem que saber usar as ferramentas certas, né, com cada tipo de cliente. Eu achei muito legal lá nessa reunião aí, né? Foi show. Essa simulação é bem legal, né? O Paulo foi um dos mentorados que fez a função de apresentar como assessor, né? E os tubarões não pegam leve, eles só pegam pesado, eles fazem umas objeções pesadas, assim. Mas o que é legal? Eles se preparam antes, né, Pierre? Então, eles vão lá, se reúnem, montam uma apresentação, eles trocam as interações, as discussões, porque quando você faz uma apresentação informal, quando você começa na assessoria sem ser uma coisa padronizada, com a mentalidade de construção de negócio, você nem se preocupe em fazer uma apresentação, você simplesmente vai lá, começa a falar de leilão e tá tudo certo. Para você profissionalizar o negócio, eles começam a criar, né? Então, pegam os nacionais de fazer uma apresentação, de montar, de falar quem é o Paulo Costa, quem é a Marcela, o que ela já fez. Para quê? Para passar, construir autoridade. A gente vai explicando para eles como é que eles têm que fazer isso. Então, eles se reúnem, eles vão trocando informações, tem que saber cada apresentação, uma mais bonita que a outra em termos de estéticas, em termos de conteúdo, e o quanto que eles avançam, porque é muito legal. Eles apresentam, e depois que acaba a apresentação e a simulação do tubarão, metralhando eles ali de pergunta, a gente debate. Então, a gente troca, olha, na hora que o Paulo falou isso, você poderia ter tentado falar desse jeito. E aí, às vezes, o Paulo, pô, eu fiquei nervoso e travou mesmo. Então, assim, é o momento de errar, é ali mesmo pra gente treinar. E eu lembro quando o Paulo apresentou, ele falou exatamente isso. Pô, eu comecei, eu tava nervoso e o tubarão me dando aqui no joelho e eu tendo que segurar aqui o negócio. Então, assim, a gente se perde mesmo. E isso é legal porque a gente está treinando. No treino a gente pode errar. No treino a gente pode gaguejar. O Paulo é uma pessoa que fala super bem, né? Ele não tem esse problema de gaguejar. Mas ele falou que na hora ele perdeu um pouco o racional ali, a linha, porque o tubarão começou a fazer algumas objeções e a gente perde mesmo. Às vezes, numa reunião, a gente acaba perdendo isso. E é importante esse treino, né? E essa preparação, essa troca. É muito rico isso, né, Paulo? Não, e oportunidade, né? A gente, no caso lá, a gente fui eu, a Dulce e a Cris. A gente, 2, 3 dias antes, se reuniu, conversando sobre o caso, sobre, né, o que a gente ia fazer. A Cris foi lá e fez as apresentações, a gente foi e criticou, ajustou elas, né, como deveria fazer. Ensaiamos, né, fizemos apresentações antes, né, ensaiamos, falou, não, para velar, para estar aí, e a gente chamou ninguém menos, né, um sócio meu, que é o Raul, né, e a Lili, para nos avaliar antes, para já dar uns toques antes, para a gente já ir mais azeitado. Ainda assim, né, quer dizer, é uma oportunidade de aprendizado. E aí, eu ia fazer isso antes, sem sentar na mentoria? Provavelmente não, né? Ou seja, é o que você falou, aí agora eu chego para os clientes, vou conversar, e então a minha chance de converter hoje ela é muito maior, Sim. né? Porque também, né, desenvolvendo essa habilidade, e também no tempo, né? Se a Sim, gente deixar autoridade. também eu levar uma tarde inteira para fazer uma apresentação, isso não é produtivo, né? Isso Exato. não é legal, quer dizer, a gente tem que ser objetivo, tem que ser racional, tem que conseguir entregar a resposta. E é outra ferramenta que a gente aprendeu a usar, né, como auxiliar, é justamente a gente tem um formulário antes, já vamos ver o que o cliente quer, como que a gente vai fazer, né, qual é o desejo dele, para a gente já focar. Olha, é isso aqui que ele quer, isso aqui está dentro do meu escopo, tá? Como é que eu vou entregar? Então, sabe, são coisas assim que a gente vai aprendendo a moldar. Como servidor público, eu nunca tive esse problema, essa preocupação, digamos assim, em vender. Eu sempre fui muito responsável em ir lá e cumprir minha tarefa e cuidar para que as equipes onde eu gerenciava executassem bem. Mas é diferente a questão da venda, né? É diferente de você falar, olha, né, e de fazer essa conversão. Marcela é profissional liberal, já era, então já tinha isso aí, então ela passa isso com a gente com muita facilidade, né? Quer dizer, de uma maneira natural e com a objetividade que ela é necessária para que a gente possa ter o resultado. Né? Porque no final a gente precisa juntar. A gente está solucionando um problema do cliente, mas eu tenho que saber vender esse peixe para ele. Se eu não conseguir vender, não resolve.
E de forma rápida, né? Tem que ser objetivo, porque se você fica, para cada cliente, fica 1 hora e meia numa reunião, você não consegue escalar isso. Você vai fazer pouquíssimas operações no ano, que você perde muito tempo em coisas que você poderia ser mais objetivo. Então, eu treino, inclusive, isso, né, com vocês, né? Eu falo, pô, você tem que apresentar em 15 minutos uma oportunidade. Não pode ficar meia hora apresentando uma oportunidade. Tem que ser direto e reto. Se você não conseguir convencer o cliente nos primeiros 5 minutos, tá errando na operação. Vamos melhorar isso aqui. Isso é muito importante. O tempo é escasso. A gente precisa otimizar. Então, a gente treina bastante isso na mentoria. Ou até uma reunião prévia, falou, eu vou te explicar o que é o leilão hoje. Isso. Gostei e tudo mais. Aí a gente vai depois pontualmente apresentar cada oportunidade dentro daquele perfil que a gente já combinou nessa primeira reunião, né? Do que a gente já viu nesse formulário. Ou seja, a gente já otimiza, até porque é dinâmico. O leilão é semana que vem, a gente tem que tomar decisão. Não posso parar, entendeu? Eu já tenho que levar. Então, já tem que estar convencido de como a coisa funciona. Ele já tem que entender, já tem que conseguir traduzir isso para ele. Para depois eu só vir e explicar aquela oportunidade, né, como que ela se encaixa, para daí a gente ir para a etapa posterior. Ô Paulo, desses, são 8, né, que você fez, 8 assessorias, qual é o perfil aí predominante? A maioria é investidor? Tem alguém que comprou para moradia? Como é que está distribuído? Não, desses nenhum foi para moradia. Todos são investidores, né? Tem amigos, a gente fez cotas também, né? Por exemplo, tem um amigo, né, que é médico. Cara, ele não tem tempo e nem menor interesse. Foi meu cliente já em 2 arrematações, nessa que eu vendo e outra que já está à venda, né? Ele não tem o menor interesse em aprender isso aqui, mas ele sabe que essa rentabilidade ele não acha em qualquer lugar, certo? Então ele está confiando, né? E mais, né? Esse é um mercado, né? Pelo qual eu vislumbro. Olha, essa é uma categoria profissional que normalmente tem um bom ganho, né? Não tem tempo para fazer isso, embora a gente tenha, né, mentorados médicos aqui também, né? Mas não é comum. Falar, então pronto, esse cara, digamos, eu preciso dele, ele precisa de mim. Então vamos juntar, vamos fazer esse trabalho e, né, sucesso para os dois. Exatamente. É bom quando é investidor, que é mais fácil, né? Tu explicar a operação ali, né? É mais rápido, o cara já entende, né? Já é mais tranquilo, né? Quando E não é ele entende que investidor. não é para ele, né, Pierre? Então ele fala, não é uma compra para ele. É uma compra de um bem para fazer, de um produto para esse produto voltar ao mercado melhor e a gente, né, comprar bem, melhorar esse produto e revender. É isso, né? É disso que se trata no final das contas. Então, quando ele entende que essa operação pode ser vantajosa e que tem alguém para ter, digamos, a dor de cabeça por ele, fica ótimo para as duas partes. Com certeza. Isso é muito bacana. Acho que o investidor, quando ele tem essa mentalidade de investimento, ele facilita nosso trabalho, né? Ele não cria tantas objeções em relação a isso. Mas no momento inicial, às vezes, ele pode criar certas objeções, né, Paulo? Acho que é uma coisa bem característica de investidores, porque quando ele não conhece nada do mercado de leilões, é o que você falou, uma reunião prévia para colocar ele dentro do mercado de leilões, para ele entender e aí ele se sentir mais seguro e confiante, porque a gente, como assessor, a gente tem que entender. O cliente tem um tempo de maturação, né? E aí a gente precisa respeitar esse tempo de maturação para ele se familiarizar com o mercado de leilões. E, bom, e até explicando, pessoal, aqui, como é que é o caminho natural hoje? Você está aqui assistindo a live, está assistindo depois. O que você quer? Bom, você quer 2 coisas. Falar, não, eu quero aprender a fazer. Então tem um caminho, né? Eu acho que é vir aprender. Eu recomendo, né, fazer o DZA, né? Eu acho fundamental, uma mentoria bem completa, né? Ela já chama, né, do zero à arrematação, e depois vir para cá para a gente poder atender. Outro falou, não, eu quero investir. Procuro o perfil da Marcela, procuro o perfil da Smart, que aqui é feita essa ligação justamente com esses alunos e com os tubarões. Então a gente fecha a roda, né, faz tudo funcionar direitinho dentro do sistema, onde você vai investir com segurança, com tranquilidade, né, vai ter seu retorno, né, e também está aqui, né, fazendo a roda girar de uma maneira contínua aqui, dentro da Smart. Com certeza. Perfeito. Eu vi aqui, Marcela, muita gente perguntando, né, quando vai ser a próxima turma, né? Comenta aqui, parece que vai ser início de dezembro a abertura da próxima turma? Isso, dia 1 e 2 de dezembro, segunda e terça-feira da semana que vem, às 19 horas no meu YouTube. Eu vou fazer um workshop que eu vou ensinar vocês como faturar de 10 a 100 mil reais por operação, trabalhando com assessoria. Eu vou trazer casos reais para a gente debater, algumas estratégias para vocês entenderem e o que a mentoria pode fornecer para vocês. O Paulo aqui já trouxe vários insights, ontem a gente conversou com o Ronaldo, essa semana com a Dulce e com a Maia, né, com a Maria Amália. Eles trouxeram vários insights para vocês do que eles puderam evoluir e do que eles cresceram como assessores nesse mercado de leilões após entrar na mentoria. Então,
não perca. Se você tem interesse em fazer essa migração de carreira, de conciliar receita, se você é um arrematante que quer começar a fazer o que o Paulo falou, né? Pô, eu tô treinando, continuo treinando fazendo assessoria. Acabou meu dinheiro, mas eu continuo treinando, porque a gente tem que estar em constante aprendizado. Então a gente tem que estar sempre Para não fazendo para a gente enferrujar, não né? esquecer, estar com um olhar afiado para encontrar oportunidades. Vem para a assessoria, que é uma baita oportunidade de você monetizar. O Paulo falou ali, né? Resultado dele, em 8 assessorias, bateu 1 milhão. Ele se assustou, ele até me falou ontem. Pô, eu assustei, eu não sabia que estava tudo isso. Então, assim, é possível fazer usando apenas conhecimento e estratégia. Então, se você quer ter esse resultado, que nem o Paulo, está acabando o ano, a gente começa a pensar já em meta de 2026, agora é a hora de você entrar na mentoria para que você possa já preparar o seu ano. Você começa a plantar hoje o que você quer colher o ano que vem. Então, bora junto que dia 1 e 2 eu vou trazer bastante conteúdo para vocês. Ó, exatamente. Quem quiser entrar aí para a mentoria, semana que vem vai ter o evento, serão abertas as vagas. É só digitar aqui assessoria, mesmo estando no WhatsApp aqui no Instagram da Smart, o comercial vai chamar cada um, o pessoal da Marcela vai chamar cada um de vocês para mostrar ali o passo a passo e te mandar o link desse evento que vai ter na semana que vem. Imperdível, né? Fantástico, muito conhecimento, com vários destaques aí. A Marcela, mais de 100 arrematações, já foi mentora lá dos tubarões aí, então muito conhecimento, está preparando uma tropa de elite aí das arrematações aí, ó, Paulo Costa é resultado disso aí, né? O cara fera aí com 8 assessorias já em pouquíssimo tempo, não tem nem um ano Não tem nenhum ano, de início, né? Pierre, Imagina daqui a 2, 3 anos como é que vai estar, né? O Paulo foi meu é isso mentorado que do deixa. CCA, né? Eu que dei aula para Isso, ele. né? Quando eu soube que a Marcela, bom, primeiro que estava dentro do ecossistema da Smart, você já fica tranquilo, só vai sair coisa boa daí. Aí quando eu comecei a ver, eu falei com ela ainda, comecei a ver ali em janeiro uns sinais do Instagram da Marcela e tudo mais, bombando e tudo mais. Eu falei, Marcela, você que vai estar à frente da mentoria. Ela, justamente ela falou, aí casou, sabe? Entendeu? Já tinha tranquilidade, justamente ter sido aluno dela lá do ZA, sendo comprometimento. Marcela não te deixa sem resposta. Se a gente precisar ir até meia-noite, passar da meia-noite, né, discutindo ali nas aulas, Marcela, com essa simpatia, paciência, vai explicando tudo no detalhe para a gente. Alguém assim, que tem essa habilidade, né? Então, pô, aí você se sente tranquilo de fazer. E né, realmente essas contas em valores investidos tá aqui 1.557.800. Eu não tinha esse dinheiro para investir. Em resultados, né, projetados e já apurados, dá 1.232.000. Quer dizer, aí você divide a metade isso aí. Né? Claro, eu não estou sozinho. Né? Como eu falei, eu não faço nada aqui sozinho. A gente trabalha em parcerias, mas esse é um resultado que ele não existia. Né? Que ele é fruto do conhecimento que a gente adquiriu nesse ano e meio de Smart e da aplicação. Onde que você está aprendendo e ganhando? Pois É é. difícil isso, né? Qual a atividade profissional que em um ano e meio você começa a projetar esses resultados? Eu tenho essa expectativa, que eles vão ser melhores ainda nos próximos anos. Né? O empenho do dia a dia que a gente faz é para isso. Só tem uma coisa, eu não recomendo, né, que a gente vicia no negócio. Né? A gente não trata mais de outra coisa, né, envolvido com isso o tempo todo. Né? Eu até tento, às vezes, dar uma desligada. Tem danos Esposa aqui, colaterais, Patrícia, né, que faz que aguenta isso e dá todo o suporte com as nossas 3 Marias. Eu tenho 3 filhas, 3 Marias, né? E então, para esse envolvimento todo, eu tenho suporte em casa para poder participar com todo mundo. Eu tenho as equipes. Então, acho que o mais importante é isso. Deus coloca as pessoas certas na nossa frente e quando a gente consegue reconhecer isso, ter a gratidão, eu acho que é fundamental. E eu já falei para o Pierre presencialmente, quando a gente se conheceu lá no Smart Experience, né? A gente, aliás, ainda não falou dele hoje, né? Falei, o Pierre, o Renan e o Pedro, o encontro deles, né, trouxe perspectivas, né? Novas janelas para centenas, para milhares de pessoas. Né? Quer dizer, essa atividade que eles vislumbraram lá atrás como investidores, depois vieram para a internet para mostrar esse serviço, trouxeram-se janelas novas para tantas pessoas. Uma delas, a brilhante, está aqui, a Marcela. Né? Quer dizer, Marcela já tinha atividade profissional dela, como advogada, bem conceituada, já estabelecida, abriu um novo panorama. Né? E assim vai abrindo para tantas outras pessoas. É fácil? Não é fácil. Exige dedicação, exige empenho, mas o fato é, o ambiente, galera, ele é muito bom. Né? O ambiente, né, de partilha, de
de comprometimento, né, de ajuda entre as pessoas, ele é fundamental. E, realmente, eu tenho 53 anos. Poucas vezes eu vi isso, né, de uma maneira tão intensa, num lugar só. Eu, né, sou colaborativo e vivencio isso, procuro fazer. Mas um ambiente em que a gente respira isso igual a Smart, e a distância, né? Engraçado é isso, a gente está aqui isoladinho, cada um no seu canto, né? A tecnologia nos permite isso, mas é um ambiente de proximidade. Por exemplo, Maurício, que é meu sócio, eu fui conhecer 7, 8 meses depois presencialmente. Né? Alguém que eu já estava confiando ali, né? Dinheiro, a gente está, né, tá partilhando ali, está sócio em imóveis e tudo mais. Né? A gente foi conhecer depois, mas aqui o envolvimento é tão grande que, né, é diferenciado. Quem não conhece a Smart precisa conhecer. Obrigado, Olha aí, Pierre. que bonito, né? Não estava combinada essa parte emocional aqui no final, segurei aqui, mas isso mostra que o que é feito com amor, com vontade, né? Com vontade de mudar, como é que o Renan fala, né? Desejo ardente. Desejo ardente, exatamente isso, né? Não tem como não se emocionar numa trajetória dessa, é muito esforço envolvido, é muito resultado, são muitas parcerias, amizades, muita coisa é construída na comunidade, por isso que quem está de fora não conhece, só estando dentro, né, para entender como é que é. Vai ter o Experience lá ano que vem, que é o momento que a galera se reúne, os sócios que nunca se conheceram se conhecem, é um evento fantástico. Paulo, queria agradecer aqui a sua participação, você é um cara muito ativo na comunidade, sem negar, tanto é que tem uma plaquinha aí atrás aí de membro notável, que é aquele cara que mais se destaca ali durante o ano inteiro, né, dentro da mentoria. Não só uma placa, tem 3 aí atrás, né? Também, top arrematante. E isso é resultado do teu trabalho, do teu esforço. Ninguém tem um sucesso por acaso. O cara despontou de uma hora para outra, da noite para o dia. Não tem da noite para o dia. O da noite para o dia tem muito trabalho de bastidor que ninguém vê, mas que acontece diariamente. E a gente vê aí, você e o pessoal que está contigo aí sempre trabalhando forte, por isso que vem o resultado. Então, assim, você é merecedor de tudo isso aqui que você teve lá no DZA e está tendo agora aí na Marcela, sucesso total. Então, eu digo sempre que a gente sempre tem aquilo que a gente planta, né? E a gente só colhe o que planta, e você plantou bastante e ainda está no início, anota isso aí, você está no início da colheita. A colheita grande vai vir lá na frente ainda, você ainda não chegou. Você está colhendo o que você plantou lá atrás, o que você plantou no meio do caminho ainda vai vir, e vai vir com muito resultado. Então, aí, sucesso, parabéns para você. E Marcela também aí está te ensinando bem, né, nessa nova área aí, que é da assessoria, que é um mercado muito promissor, né, Marcela? Com certeza, com certeza. O Paulo é um cara esforçado e ele trouxe um insight que é isso, né? A gente pode ter o melhor mentor do mundo, mas se a gente não faz a nossa parte, a gente não vai atrás, os resultados não vêm, que é isso que o Paulo falou. Então é super importante a gente estar dentro de um ambiente onde as pessoas se puxam e se empurram. Sempre tem alguém, às vezes, que está querendo desistir, e aí todo mundo vai lá e puxa a pessoa e vamos junto. Porque é isso, é sofrido, é dolorido, toda mudança, toda coisa nova que a gente vai aprender, a gente sofre mesmo. Mas se você quer estar no melhor ambiente, vem aqui, assiste dia 1 e 2 workshops, vocês vão ver mais resultados, mais coisas interessantes para vocês aprenderem sobre assessoria. E é uma baita oportunidade. Você está assistindo essa live e não tem dinheiro, olha como você faz para ganhar dinheiro sem ter dinheiro, usando apenas seu conhecimento e estratégia. A assessoria é esse caminho, assessoria de leilões de imóveis. Depois, com o dinheiro que você ganhar na assessoria, você começa a investir para você ver, de fato, o crescimento patrimonial na sua vida. Leilão de imóveis mudou a vida de muita gente, mudou a minha, mudou a do Paulo, mudou a do Pierre, e vai mudar de vocês que estão assistindo essa live. Então, obrigada, viu, Pierre, por receber a gente, eu e o Paulo. Obrigada, Paulo, você, como sempre, incrível. E o pessoal aqui não perca, então, 1 e 2, 19 horas, eu espero todos vocês lá. Valeu, galera. Valeu, Paulo. Obrigado, cara. Um abraço aí, fica com Deus. Obrigado a você, valeu, Marcelo. Gente.